Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde super agradável que a gente promete para vocês, com pessoas incríveis do design brasileiro, falando sobre manejo sustentável. Esse ano, a ABD, a qual eu sou curadora de conteúdo dos cursos e diretora do Estado de São Paulo, nós estamos muito orgulhosos e felizes porque estamos comemorando aí os nossos 40 anos de existência e é em nome dessas comemorações que nós estamos aqui da ROCA, que é a grande incentivadora e patrocinadora dessa série de bate-papos que a gente está tendo ao longo de outubro. Hoje, infelizmente, é o último encontro dessa série, e a gente vai, de uma forma muito carinhosa, muito especial, agradecer a ROCA que possibilitou que nós estivéssemos aqui hoje com pessoas tão importantes para o nosso design. Rô, gostaria que você passasse o vídeo que a ROCA preparou para a gente em comemoração aí desse patrocínio e dessa parceria. A Coral é uma marca inquieta, gosta sempre de inovar e com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e de suas vidas é a essência da marca, porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lava. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na ROCA Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes
logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Uma inversão total de tudo. Eu ia falar da coral primeiro e a Rosane soltou primeiro o da coral e depois o da Roca e essa confusão. Mas para reiterar, a Roca é a grande incentivadora dessa iniciativa, desse projeto de nós fazermos essa série de bate-papos aqui, e a coral também é a nossa patrocinadora nacional, está sempre conosco, nos apoiando. Então, muito obrigado a coral e a Roca. E agora sim, vamos para o nosso vídeo dos nossos 40 anos de ABB. Comecei a dar aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei, assim, realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, a prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo. E esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar
que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente a cada esquina que a gente chega. Porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia. E cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida. Uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. É isso aí. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço em nome da ABB e da BB Rio o tempo que vocês disponibilizaram. Carlos está no meio de uma floresta aí, me parece, né, Carlos? E está aqui conosco, que delícia, que prazer recebê-lo aqui. E, Renato, cadê você? Eu estou aqui. Então, eles são todos seus, querido. Tá bom. Cara, eu queria primeiro agradecer a Cláudia, Gabriel, Diego, o Carlos, se ele estiver escutando. Eu sei que o sinal onde ele está é fraco e vai ficar intermitente. A você, Cissa ABD, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A gente está podendo falar de sustentabilidade associada a designer, né? E a objetos de decoração e interiores feitos com madeira, como fio condutor. Eu trabalho na BV Rio. O Instituto BV Rio é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão mecanismos de mercado para melhor aplicação das leis ambientais. Então, a BV Rio acorda e vai dormir pensando em criar soluções para que as leis ambientais sejam aplicadas por governos estaduais, federal, municipal, pessoas, empresas, da melhor forma possível. E dentro dessa linha, nós temos a área de madeira. Dentro da área de madeira, a iniciativa Design Madeira Sustentável. Tá? E essa iniciativa da qual vocês fazem parte, com muito orgulho para a gente. Vocês participam, são nomes assim, que a gente tem orgulho de pronunciar, tá? de ter junto. E a gente, a partir de agora, vai começar a falar um pouquinho da importância do meio ambiente dentro do trabalho de vocês, dentro do consumidor final que compra de vocês, como que vocês levam e transmitem isso para eles, isso é importantíssimo. E fizemos algumas visitas, treinamentos, capacitações a esse manejo florestal comunitário, que é da onde vem a madeira dessa iniciativa, os resíduos do manejo florestal. O manejo florestal hoje é a saída para você manter a floresta em pé, para você não destruir e criar subsistência e criar uma economia sustentável. Então, isso vem através de um manejo feito de forma correta. A gente vai passar agora os teasers das visitas, tanto do Carlos quanto do estúdio da Cláudia, através do Gabriel. A Cláudia, na época, ela teve um problema com o Gabriel, foi executar a ideia dela, mas ela vai falar do que ela pensou para levar. E depois a gente volta com um bate-papo sobre tudo que aconteceu nesse caminho todo e a resposta que a gente está tendo. Uma coisa que habita mesmo uma fantasia dentro de mim como designer e como pessoa, né? Sair de São Paulo e ter a oportunidade de chegar e ver a origem disso tudo. A cooperativa é uma
organização que já tem 13 anos, né? Foi criada por moradores da Floresta Nacional do Tapajós, justamente para desenvolver o manejo florestal comunitário, né? Então, tá com a peça presa no torno, surgiu uma dúvida, filma, liga, ó, e aí, como é que resolve essa parada? Vamos resolver junto? Vamos embora. Excelência é o melhor resultado possível. Então, nós vamos alcançar um resultado brilhante, sabe? Eu tenho absoluta certeza. Muito potencial de tudo. A Beverrio teve a felicidade, a atitude, a sabedoria de aproximar pontas, sabe, que é quase que um namoro. Então eu acho que é uma coisa, um projeto muito feliz. A história de um futuro também para mim foi muito interessante. Eu gostei demais. Já não é de ontem isso que a gente sonha, né? E a gente espera que o nosso produto ele tenha realmente saída, tenha um bom resultado para nós, né? E venha trazer esse conhecimento que a gente ainda não tinha. Bom, a gente assistiu a ida do Carlos Mota lá, foi o primeiro designer, isso foi em fevereiro de 2018, então ainda não tinha a logo Atom ainda não apareceu a logo do Carlos, né, Diego? Não é uma falha, não, é que isso aí tem uma cronologia, tá? Eu tenho o maior orgulho desse processo, a gente é super orgulhoso de todo o processo de evolução do projeto, com os designers e todo isso. Ali a gente viu a primeira peça dessa iniciativa toda, de todos os produtos que todos os designers já fizeram ser feita. Foi exatamente aquele bowl que foi colocado, mostrado ali naquela hora que juntou todo mundo. Então foi a primeira peça, foi a primeira vez que eles trabalharam. Isso eu vou falar mais na frente. Vamos assistir o vídeo da Cláudia e depois a gente volta para conversar. Né? Eu acho que seria legal fazer duas madeiras, né? Nós estamos pensando em dois projetos. Um deles partiu da observação de móveis que são feitos pelos comunitários. Foto de um banco que os comunitários usam no refeitório. E então partiu um pouco dessa imagem do banco existente, dessa peça aqui do Gabriel e dessa necessidade de dar uma sofisticada nesse produto. De uma certa maneira, essa peça assim, é um pouco representativa porque tem a questão da escolha do veio da madeira, tem a questão até do acabamento e dessas curvas, que aí a gente acabou somando uma coisa com a outra, tanto o banco deles, que eles já tinham lá, quanto a questão de conseguir colocar isso num desenho que fosse seu e que tivesse como se fosse uma consagração de fato de uma coisa que quase que existia, né?
para cá, corta aqui. Depois disso, a gente arredonda só essa parte daqui com a plana mesmo, e aqui é um raio menor. A gente vai prender ele aqui com parafuso e cola, e ele que vai fazer a guia do que vai ser o resto. Foi provavelmente a experiência mais rica que eu tive, mais exótica, com certeza mais exótica que eu tive com relação à madeira. Você trabalha com a matéria-prima do teu lado, assim. Do projeto, porque eu estou aprendendo mais, né? Que cada dia chega a pessoa mais qualificada para ensinar a gente aqui, por isso a gente está aprendendo cada dia mais. Né? Gente, tem tempo, hein, Gabriel? Né? Faz tempinho, né? Faz um tempinho, né? Hein, Cláudia? Faz um bom tempo. Você faz a sensação de tempo ainda do que passou realmente. É legal, né? É legal você ver isso depois de um tempão, assim, que... Nossa, e o Gabriel deu sorte, que esse teaser não tem a imagem, mas tudo bem. É legal, assim, a gente está vendo depoimentos diferentes, né? O Gabriel fala que foi uma experiência mais rica, mais exótica que ele teve, na quantidade de madeira que ele viu lá, que é um negócio absurdo. Para isso, assim, para a gente dar sequência nisso, né? Eu queria pedir para a Rosane colocar um PowerPoint que eu preparei, que é um pouquinho explicativo, talvez um pouco repetitivo até do que mostrou, mas eu acho que a gente vai conseguir evoluir na nossa conversa, né? Isso aqui é a abertura, né? Um olhar através da madeira. Na verdade, isso é um biscoito de madeira cortado, rachado no meio, com um ribeirinho olhando por dentro dele. Então, esse é o conceito que a gente está conversando, né? A gente vê o mundo através da madeira. E através da madeira, que é uma coisa assim, que desde os primórdios da humanidade é usado para tudo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar ela de uma forma manejada, não destrutiva, como foi feita antes, né? A gente vai para dentro de uma área com responsabilidade, que equaciona o que corta, o que deixa, para nunca acabar. Né? Isso a gente vai ver no slide seguinte. Por favor. O próximo. Bom, gente, isso aqui a gente vai começar nosso bate-papo falando sobre o manejo florestal comunitário, tá? A floresta manejada, ela permite com que as árvores menores cresçam quando você tira as maiores. Obviamente, dentro de uma série de critérios técnicos que são feitos no inventário, desde o inventário até o final de uma cadeia de custódia, tá? E aqui a gente tem árvores com a mesma idade e florestas diferentes. Então, uma floresta densa, fechada, onde a árvore grande continua lá, não deixando o sol penetrar, e a árvore que poderia estar crescendo com esse sol, ela fica
restrita porque a grande não deixa. A árvore maior, ela foi tirada, ela cresceu de uma floresta manejada, ou seja, 17 anos antes tiraram as árvores maiores, o sol entrou, ela cresceu e ficou com um diâmetro maior. Você dobra esse tempo, daqui a 30, daqui mais 15 anos, você volta nessa mesma área, as que você deixou na época pequenas vão estar grandes, você tira as grandes, deixa as pequenas, e você cria um ciclo de vida dentro da floresta, onde você sobrevive dela e nunca destrói. Ela está sempre se renovando. Então, assim, é essa madeira que a gente trabalha e que a gente usa dentro dessa iniciativa. Não só a madeira em tora, como o resíduo, que é a sobra do que não é aproveitado desse corte coordenado que é feito dentro de um manejo florestal comunitário. Então, partindo disso, a gente montou a iniciativa, o Carlos esteve lá, foi o primeiro que visitou, e aí eu queria passar os slides dele, né, mostrando a visita dele rapidamente, um pouquinho mais... Isso já lá, né, a gente já em processo de confecção da primeira peça, na verdade, primeira peça do projeto, o Carlos explicando, colocando no torno. Pode passar. Diego, se você quiser complementar o que eu estiver falando, por favor, fique à vontade. Ótimo, aqui, Renato. Estou acompanhando aqui, vou complementar. Tá. A gente tem uma amostra do que é mais importante, porque fazer coisas no torno, eles sempre souberam fazer. Eles fazem as cuias, a cuia é um objeto tradicional da Amazônia, né? Só que com um gabarito certinho de um lado e do outro, eles nunca tinham feito. Eles faziam daquela maneira, assim, a preocupação era botar alguma coisa dentro, e não ter essa importância que o olhar do designer traz, que é a perfeição, a simetria, e fazer a coisa igual dos dois lados, pensando no encaixe para poder empilhar uma em cima da outra. Então, esses gabaritos foram uma aula para eles e, assim, surpreendeu eles. Aproveitando esse momento, Renato, o que eu posso dizer em relação a isso, dentro de um resultado comercial, que também é super importante para a gente, né? Então, o que acontece? A venda, ela acabou sendo um resultado, né? O comércio desses produtos acabou sendo um resultado de todo um processo super saudável, super prazeroso e principalmente buscando fazer produtos bem acabados que sejam sustentáveis. Então, por que eu digo isso? Porque tendo o estúdio, a loja da Atom, tendo um contato direto com o consumidor final, eu sinto duas coisas. Primeiro, pelo viés do consumidor final, que ele está consumindo um produto artesanal, e não é artesanato, então um produto com uma qualidade, com acabamento, com processo de produção muito saudável e muito sincero e bonito, né? Um produto sofisticado. E, ao mesmo tempo, você traz esse trabalho, né? Você leva esse trabalho para a comunidade, para a cooperativa, trazendo uma sofisticação e um trabalho de design mesmo, de sofisticado. Você traz esse viés do produto continuar sendo artesanal, feito à mão, mas com uma linha de produção. Então, isso dá um valor incrível para as duas pontas. E eu senti que esse é o nosso maior ativo. Nós fazemos produtos artesanais que não são artesanatos. Produtos de design bem acabados, sustentáveis, que são feitos para o uso do dia a dia. Acredito que os designers, esse projeto conseguiu evidenciar e valorar isso nas duas pontas. Eu acho que esse é o nosso maior ativo. Lógico, além da sustentabilidade, principalmente de estar trabalhando a madeira e a natureza de uma maneira muito saudável e longeva. Vamos dar voz a isso, Diego. Passa para mim os próximos slides, para a gente só ilustrar o que o Diego está falando. Além dos bowls, né, foram feitas outras linhas de produtos, tá?
que foram mesinhas, e a gente vai ver isso mais para frente. O que uma coisa... Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo, não? Renato, estamos te ouvindo, sim. Tá. Oi, Renato. Gabriel. Oi. Estou te ouvindo. Tá? Então, tá. Então, assim, uma coisa que é importante, que eu queria aqui escutar de vocês, assim, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer e ver o valor de um manejo florestal. Então, assim, o quanto que isso foi importante de estar dentro de um manejo, de um selo de certificação de origem da madeira, o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. E aí essa é uma pergunta tanto para a Cláudia, quanto para o Gabriel, quanto para o Carlos e para o Diego. É uma pergunta para todo mundo. Cláudia? Gabriel? Desculpa, eu perdi a pergunta. Não, na verdade, Gabriel, assim, é para ressaltar, antes de seguir com os produtos e a gente falar um pouquinho mais, né, e depois falar dos produtos da Cláudia, tanto as duas marcas, né, tanto a Atom quanto a Cláudia Moreira Salles tiveram o estúdio, tiveram a oportunidade de conhecer como funciona um manejo florestal, entender a importância de um manejo florestal e ter acesso a uma madeira de certificação, que é o que garante a origem total, 100% correta disso. Então, assim, escutar de vocês o quanto que isso é importante dentro do processo construtivo de vocês e quanto isso agrega a marca de vocês. Bom, da minha opinião, o que eu posso falar, eu acho que não tem muito precedente. Eu acho que essa iniciativa da Beverhill de apresentar os manejos, especificamente esse da Conflona, e apresentar isso comercialmente, inclusive como o Diego estava falando, que é o resultado, né, a comercialização disso é o resultado de uma iniciativa que é muito importante. A gente acaba se perguntando depois, no final das contas, por que não são todas as por que a gente não consome madeira só desse jeito? Por que ainda existe madeira do outro jeito? Acho que é meio que... Por que isso ainda não é o normal? Eu acho que é meio que... Essa é a minha forma de pensar. A provocação é essa mesmo. Essa é a provocação. É muito prazeroso, né? Assim, pela experiência, falando pelo viés que a gente tem lá na Atom, né? Gera muito prazer trabalhar com uma matéria-prima saudável e sustentável. Ao mesmo tempo, você acaba entendendo de uma maneira real o tempo de se usar a madeira, de se trabalhar a madeira, como consumir ela, como você faz uma relação de tempo, produção e consumo, que é a maneira correta, desde ter matéria-prima até produção e comercialização. Você começa a entender melhor os tempos saudáveis e em como você consegue desenvolver um trabalho com perspectiva. Para mim, foi uma experiência particularmente muito interessante, uma novidade. A empresa que eu trabalho, eu tenho um sócio, que no caso é o Carlos, que é o meu pai. Ele trabalha com madeira há muitos anos e eu tive a felicidade de ter ele como sócio, uma pessoa que tem tanta intimidade com madeira e de transformar essa empresa, esse momento, num momento muito agradável, por realmente a gente poder trabalhar com madeira de certificação, principalmente pelo viés de manejo florestal, e ter essa estrutura de trabalho também com esse alicerce da Beverhill, viabilizando isso, porque a gente sabe que é super trabalhoso e burocrático e demanda tempo e disciplina. E acho que a parte de capacitação é muito interessante, porque você acaba trocando muita informação e técnica construtiva e você não se limita. Eu, pela experiência que eu tenho, falando pela relação que eu estou desenvolvendo nessa empresa nova e nesse projeto incrível,
é que nós vamos poder trabalhar para o futuro. A vontade é desenvolver novos projetos e novos produtos e crescer isso de uma maneira onde a gente não possa trabalhar de outra forma, a não ser de uma maneira saudável, e a gente possa expandir o business. Então, isso é um trabalho muito importante, mas o grande viés mesmo é a qualidade do produto pela matéria-prima saudável. A experiência que eu tenho é essa, as pessoas que vão no nosso estúdio e que têm contato com o nosso produto, mas que principalmente conhecem o projeto e os designers que estão envolvidos, eles acabam se encantando por consumir um produto bem resolvido e saudável. Isso gera um prazer indiscutível. Outra relação de prazer, pessoal. Cláudio? Eu acho que todo designer que trabalha com madeira, ele tem essa preocupação de trabalhar com a madeira de forma responsável. Acho que existem dois níveis. Quer dizer, uma coisa também que a gente tem que falar, que é a madeira legal, que é extraída de forma legal, que não é necessariamente sustentável. Você trabalhar com madeira legal já é um passo, não sei se vocês concordam com isso, e com madeira extraída de forma sustentável é onde todo mundo quer chegar. As oportunidades não são muitas, são poucas, quer dizer, você conseguir madeira de manejo. A gente sabe que muita coisa é exportada, que a gente acaba tendo pouca coisa para o mercado interno, então, para o mercado externo. Então, essa ponte da BV Rio com os designers, eu acho que é uma iniciativa onde todo mundo sai ganhando. Saem ganhando, primeiro, os designers, os consumidores que esses designers conseguem atingir, a comunidade local que vive disso, que passa a ter eu acho que joga em vários sentidos. Um é em ganhar conhecimento, experiência, uma questão de autoestima importante, que isso é essencial para todo mundo, quer dizer, você saber que o teu produto está ali, que você tem pessoas que estão querendo trabalhar com você, te ensinando, mas querendo aprender com você também, e que esse produto vai chegar no mercado, chegar a um número de pessoas muito maior, e que você vai conseguir que esse seu trabalho tem uma consequência muito, muito maior. Então, essa é o que a gente quer atingir, uma situação onde todo mundo sai ganhando. Eu acho que essa ponte da BV, vocês estão trazendo vários designers, dando oportunidade a vários profissionais diferentes de São Paulo, do Rio, de outros estados, para poder trabalhar com o material de vocês. Acho que isso é uma oportunidade fantástica de poder ter esses produtos e fazer o que a gente está fazendo agora aqui, um pouco divulgar o que é esse projeto, né? E aonde esse projeto pode chegar e qual é a importância disso para as pessoas que estão consumindo essa madeira. Legal, Cláudio, obrigado. Rô, eu queria que você passasse esses slides, a gente vai tentar andar um pouquinho. Após essa visita do Carlos, foi feito todo um desenvolvimento. Carlos e Diego lançaram a Atom, né, que é a empresa que foi criada para isso. Né? Eu estou falando pelo Diego, mas acho que não é nenhuma... Assim, é exatamente isso, né? Quer dizer, eles trabalham... A Atom é moto ao contrário, né? E foi inaugurada 6 meses depois da visita do Carlos a Conflona. Exatamente dia 28 de agosto, ele esteve lá no dia 28 de fevereiro. Então, não sei, não é uma coincidência, é uma coisa assim que me chamou a atenção, eu olhei agora, não tinha nem percebido, mas é verdade. E a partir daí vocês vão ver uma série de produtos feitos e desenvolvidos para a Conflona, comercializados pela Atom, que talvez vocês não tenham ideia. Tá? Então, Rô, por favor. Diego, agora é contigo. Tá? A gente vai mostrando. Esses são os produtos feitos na floresta, com sugestão de uso. Né? Vários modelos feitos cada vez mais, em formas diferentes e com usos diferentes. Isso, são produtos utilitários sustentáveis.
esses slides que nós estamos vendo são pratos rasos e fundos, com bucas e bowls. São desenhos que existem há anos, são designs feitos pelo meu pai. Eu, como criança, cresci vendo esse trabalho de produto utilitário em casa. Ele sempre fez bowls e pratos para uso pessoal. No caso, usando a técnica de torno, né, que é uma técnica milenar. E então a gente decidiu fazer o produto utilitário. Ele se manifestou e falou: poxa, vamos desenvolver produtos para o uso, né, os pratos. A muiracatiara é uma madeira muito boa que eles têm lá, uma madeira endêmica da Amazônia, aceita muito bem o alimento, não transmite gosto nem cheiro. Então, foi decidido desenvolver um produto onde também existia uma preocupação com a capacitação, né, da comunidade. A cooperativa trabalha com madeira há muitos anos, eles têm as técnicas, algumas técnicas menos sofisticadas, construtivas, técnicas menos sofisticadas em relação ao acabamento. Eu acho que o envolvimento dos designers como um todo, não só da Atom, mas como todos eles, ajudou muito a trazer essas novas técnicas e a capacitar eles e desenvolver novos produtos. E a gente acabou desenvolvendo produtos simples e sofisticados, como esses que vocês estão vendo, até produtos que demandam encaixe, como esse, no caso, né? São bancos, mesas, aparadores feitos com técnicas de encaixe, com cuia, simples. Essa já é uma cadeira baixa, né? Uma poltrona baixa, já tem uma técnica construtiva bem mais sofisticada. Acredito que a peça mais sofisticada que a gente já desenvolveu lá, por ter ângulo no assento, ângulo no encosto, enfim. Estamos conseguindo evoluir, não só nos limitando a desenhos simples, mas sim evoluindo em técnicas mais sofisticadas. Eu, particularmente, tenho um orgulho imenso de ver o resultado desse trabalho. Tenho um orgulho imenso também de saber que isso está sendo feito lá na Amazônia e que não tem ninguém no meio, né, assim, da produção local para a gente, com um desenho nosso. Eu fico bem satisfeito de ver o resultado dos outros designers. Para mim é muito inspirador, assim, a gente conversa muito, né, o Carlos e eu, sobre o resultado que todo mundo está tendo. A gente se inspira bastante. E eu acho que o grande resultado que a gente está trazendo, pelo menos pela experiência que eu estou tendo, é que a gente faz um produto artesanal, que não é artesanato, ele é feito à mão, e tem um grande valor, desde a origem, desde o processo de produção, a responsabilidade com o consumo da matéria-prima, até a maneira que a gente comercializa ele, que eu acho também muito importante. Eu vi o quanto importante isso é para a comunidade lá. A gente fala com a cooperativa quase todos os dias. É uma relação importante também de desenvolver trabalho e ter uma linha de evolução para a gente poder conseguir fazer esse grande fato, que é fazer o produto lá da Amazônia sair de lá evoluído, transformado e acabado, né? Fazer esse valor para a mão de obra e para a matéria-prima que eles têm lá, e ter um resultado de não vender a matéria-prima, e sim o produto processado, mas feito de uma maneira muito saudável e com qualidade. Né? Botar produtos no mercado onde você esteja somando, ter um compromisso em colocar boas peças e que ela esteja saudável do início ao fim. Então, acho que, resumindo, a experiência que eu estou tendo e o prazer que a gente está tendo em participar desse projeto é colocar bons produtos no mercado, onde tenha processos saudáveis, e saber que o pessoal que está fazendo e produzindo eles na linha de produção, eles estão muito felizes e contentes. Então, é um resultado saudável, onde o cliente não tem como não estar satisfeito. Eu vi que o Carlos conseguiu se conectar aqui. Está me ouvindo, Renato? Estou te ouvindo. Eu vi que você conseguiu se conectar. Então, eu queria só complementar uma coisa isso que o Diego acabou de falar. Primeiro, boa tarde para todo mundo.
Maior prazer estar trabalhando com a BV Rio. Desde o início é um projeto super interessante. Estão me ouvindo? Tá ruim, né? Que pena. Não, pode falar, estamos te ouvindo sim. Pode falar? Legal. Então, desde o início é um projeto interessante, excitante. A coisa da gente poder ir até a Amazônia, a BV Rio fazer essa ponte tão saudável de nós todos, designers lá com a Amazônia, com os ribeirinhos, com os resíduos da floresta, com as madeiras muito regionais mesmo, típicas, endêmicas de lá, e a gente poder gerar um produto que depois passa por todo quando chega na nossa mão, a gente ainda desenhou as embalagens para isso, com a mesma preocupação de ter uma certificação, com o papelão que embala isso, são caixas muito bem feitas, recicladas, recicláveis. E hoje, saber que isso aí a gente tem isso no Brasil todo e temos fora do Brasil também. Hoje isso já está em Nova York, está nos Estados Unidos. Então, é uma coisa incrível saber que a origem amazônica é tão, como posso dizer, não tímida, mas tão própria, né? Uma coisa tão dali, passa por um processo de design, de acertar a linguagem para poder apresentar isso para um consumidor muito exigente, e a felicidade desse consumidor, de todo mundo que está no processo, de saber que tudo que andou nesse processo é muito coerente, é muito correto, é muito alinhado com a sustentabilidade, com o respeito social, com o respeito ambiental. Então, realmente é um projeto feliz, é um projeto muito bacana e que eu não tenho a menor dúvida que vai aceleradamente para frente. É uma coisa que só vai para frente cada vez mais, porque você vê com esse momento que a gente está passando de pandemia, quantos valores novos as pessoas estão descobrindo, principalmente na saudabilidade de cada produto. Todo mundo comendo mais orgânicos, todo mundo procurando roupas mais orgânicas, todo mundo procurando condições melhores, muita gente saiu da cidade procurando morar na área rural, enfim, toda uma série de valores onde esse trabalho com a BV Rio, com o Flona, está muito alinhado. Cícero, você, por favor, Cícero. Bom, Carlos, obrigado pelo seu depoimento. Vamos seguir em frente aqui no PowerPoint, né, que a gente estava fazendo a apresentação da Atom. Agora a gente vai falar um pouco do trabalho que a Cláudia desenvolveu lá também, né, que também tem toda essa responsabilidade e esse compromisso que você colocou, né, que é fundamental para isso. E a gente sabe que vem coisas boas por aí, né? Deus quiser. Então, Gabriel, agora é com você. Você que estava lá, por favor. Eu acho que a experiência foi meio, como é que eu posso dizer? Ela é muito rica desde o começo, quando a gente estava indo em direção, que eu estava perguntando para o Ângelo, que era o engenheiro na época lá, e ele começou a me explicar, eu não sou nenhum letrado no assunto, mas ele começou a me explicar como funcionava o manejo, como funcionavam as coisas, e a partir daí já começou a ser uma experiência muito, muito bacana, muito rica, porque ele explica que existe uma área, essa área é subdividida em 30 partes, essas partes são exploradas cada vez uma por ano, e assim por diante, até que você consegue completar o ciclo, e uma vez que você entende isso, é um pouco o que o Diego tinha falado antes, que você começa a entender de fato como que funciona o crescimento da floresta e como que funciona a madeira, e aí as coisas começam cada vez mais uma forma e começa a fazer sentido. E para lá, esse primeiro projeto, a gente levou 2 projetos. A gente levou um prato de madeira, que era um centro de mesa, e a gente levou também um banco, que existiam 2 alternativas para os pés, dependendo do que a gente ia ter disponibilidade dos resíduos de madeira lá. O primeiro projeto, que é desses bancos, eles foram concebidos a partir de uma foto que estava no site da própria BV Rio, que é a foto anterior,
que são os bancos que eles usam lá, se eu não me engano, eram do lado dos refeitórios, e eu e a Cláudia olhou essa foto e falou assim, o que você acha da gente fazer alguma coisa a partir daí? E foi aí que a gente resolveu meio que sacramentar um design que já tinha sido desenvolvido por eles, a gente só ia formalizar isso, colocar no papel e criar como se fosse um padrão. Foi uma gincana daquelas, porque a gente tinha 2 dias para resolver tudo, foi muito bacana, foi um super desafio, mas a gente acabou conseguindo desenvolver tudo. A gente acabou, para essas propostas, a gente acabou desenvolvendo 2 tipos de pés de bancos, um que era encaixado e ele era travado com um pé em T, como se fosse um perfil T, e ele se encaixa e trava sozinho. Oi? Você está vendo as imagens que eu estou passando? É este banco que você está falando? Sim. Exatamente. Um é o banco que tem os pés, como se você visse em vista de planta. Acho que todo mundo aqui é designer de interior, então todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas a vista em planta é em T, e esse banco ele cria um encaixe. Uma vez que você coloca todas as peças juntas, ele se encaixa e fica fixado. Pode passar as imagens, por favor. Esse é o banco já terminado. Isso depois, se eu não me engano, a gente terminou o banco e aí uma semana depois eles mandaram essa foto que era o banco já lustrado, o banco todo pronto e projeto concluído. A gente tinha uma outra alternativa para esse banco que era com esse pé roliço, que ia de encontro mais com o design que eles tinham já definido lá naquela foto que a gente tinha visto. Também funcionava com encaixe, a gente acabou usando, inclusive no vídeo aparece, vamos fazer cola, parafuso, não sei o quê, mas isso é aquele tipo de coisa. Como a gente estava naquela gincana, daquele jeito, foram as alternativas que a gente encontrou para conseguir fazer o negócio ser construído nos 2 dias. Mas esse é um banco que teoricamente não precisaria de nem cola nem parafuso, e ele funciona super bem só com os encaixes dele. E esse daí foi o segundo banco. Essa é a produção, a gente usou algumas técnicas, é muito engraçado, porque a gente foi lá para ensinar algumas coisas e tentar melhorar algumas técnicas de produção deles, e na verdade a gente acaba aprendendo muito mais, né, porque eles têm diversos recursos para fazer de diversas maneiras que a gente não pensa. Eles trabalham lá com a motosserra de uma maneira que eu nunca tinha visto. Acho que o Hugo França passou lá e deu um curso para os caras que foi inacreditável. Mas a gente trabalhou um pouco formão, trabalhou um pouco serra circular, trabalhou todas as ferramentas que eles tinham lá. No final a gente conseguiu concluir, de fato, esse foi o banco concluído, que inclusive eu ainda estava lá, e acho que foi um bom desafio. A gente conseguiu concluir direitinho. O pessoal barra pesada lá, deu tudo certo. Agora, depois acho que aí é uma boa, Cláudia. Aí depois disso veio assim, desculpa interromper, mas já interrompendo, né? Veio a MAD, né? Que foi a exposição que a gente fez na Bienal, e a Cláudia desenvolveu essa poltrona linda, maravilhosa, da mesma forma que o Carlos levou todos os voos, tinha a linha já extensa também, e com modelos novos que ele estava projetando para lá também. Foi uma exposição de todos os designers que participam da iniciativa, cada um levou o seu produto, e esse foi desenhado especialmente para a MAD, e eu queria que a Cláudia falasse dele, porque, né, ela pode explicar melhor. Bom, esse foi o produto que acabou sendo o produto que a gente vai começar a comercializar. Já deveria ter começado, mas por conta da pandemia, de todos os percalços, ainda não começou. Eles já estão em produção
e vão ser comercializados pela Dipot. O primeiro produto, o banco, que o Gabriel mostrou, a gente pensou que quando o Renato veio fazer o convite, e mostrou todas as imagens, primeiro fiquei muito entusiasmada com o convite, feliz de ter sido convidada, e quando ele começou a mostrar todas as imagens, me bateu no olho exatamente esse banco que o Gabriel mostrou. E um pouco nessa ideia de que o Renato também tinha comentado que a marcenaria lá, eles faziam coisas que eram objetos móveis, que eram vendidos no mercado em Santarém, e que precisavam um pouco, não só a gente fazer os nossos produtos, como dar um pouco de recursos a eles, de terem uma produção menos artesanato, né? Como o Diego falou, e um pouquinho mais produtos mais bem realizados, mais bem concebidos. Então, eu achei bacana a ideia de poder partir de algo que eles criaram. E aí tentando dar uma racionalizada na produção, tentar, se fosse pensar para ser para o mercado aqui, poder ser desmontado, vir em partes separadas para poder ser remontado aqui. Enfim, mas aquele banco ficou como um início, uma aproximação de projeto, mas o que acabou sendo desenvolvido foi essa poltrona, a ideia de fazer essa poltrona com esses resíduos, nesse caso ela é feita com IP, as opções eram, na época, ao menos eram o IP e a Muracatiara, e também essa ideia de que essa peça pudesse ser feita e houvesse uma possibilidade de jogo, por causa também da questão das diferenças de temperatura, também pensando que isso poderia ser exportado, né? Então, ficou uma peça que a gente achou que ela podia ser simples de execução e que ocupasse um espaço, no final, uma poltrona que pode ficar do lado de fora, do lado de dentro, e ela tem essa característica, enfim, de esse assento e encosto removíveis. O encosto você tira, você puxa essa bolinha, que ela é a parafusada nesse disco de madeira onde é feita o estofamento, e o assento você desatarracha o assento. Então, para trocar, para tecido, tudo tem essa facilidade. Então, esse produto, eu acho que é um produto que ficou mais bem resolvido, e já no processo aí, nem o Gabriel nem eu pudemos ir para lá. Então, foi todo um trabalho que aconteceu remotamente, mas que acho que foi possível, né? Com fotografias, com trocas de mensagens por WhatsApp, eu acho que acabou dando certo. Desculpa, acho que a minha conexão tinha caído. Tá. Tá bom. Desculpa, pode falar. Acho que acabou sendo um produto que mais comercializável. Não sei se o Renato quer falar disso, dessas luminárias, ou... Não, na verdade, Cláudia, assim como os bowls, né, as peças do Carlos, tanto a cadeira quanto os banquinhos, os bowls e a sua cadeira na MAD, assim, eles não desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, mas eles chamaram a atenção assim, de todo mundo, na verdade, né? Foram os produtos mais, assim, que tiveram uma repercussão comercial muito mais rápida, tá? Muito mais de mídia, inclusive, de interesse, de saber o que é isso, de onde está vindo, peraí, o que está acontecendo. Isso para a BV Rio, isso depois eu até conversei com o Carlos, depois a exposição que a gente teve foi muito bom, para a continuidade disso, né? A gente está vendo agora com a Dipot, com a própria Atom, a quantidade de peças que são pedidas, são comercializadas, cada um na sua proporção, né? Mas é óbvio que uma poltrona é diferente de um prato, mas proporcionalmente são cases de sucesso feitos lá, né? E aí veio essa oportunidade das luminárias, que era a exposição na Design Miami, né? E que você tem a combinação de materiais, de madeira com outras matérias-primas. E aí eu já queria que a Cissa entrasse na conversa também, como design de interiores, né, Cissa?
para conversar com o Cláudio sobre isso, explicar, perguntar do que se trata, né? E como se chegou, porque a madeira veio da Conflona, ela é certificada FSC. Qual foi a importância disso para estar presente numa feira lá fora, né? Qual o peso que a certificação teve nisso? Mas, mais do que isso, são objetos de decoração de interiores e é um papo entre vocês agora. Só voltando um pouquinho, Cláudia, uma coisa muito curiosa na sua fala é que, como eu fiz a mediação com o Renato, com todos os designers envolvidos, né? A gente já está no nosso quinto bate-papo. Você foi a primeira que deixou bastante claro, em vários momentos, que você se inspirou no mobiliário dos ribeirinhos. É uma coisa bem particular, assim, de tudo que eu tenho ouvido, porque até uma pergunta que eu fiz para a Júlia Krantz, que foi como que ela se sentiu, como é que fica o processo criativo diante da imensidão da floresta, tanto de variedade como de qualidade das madeiras, né? Então, e você teve esse olhar que eu achei como designer extremamente peculiar, de criar alguma coisa a partir do mobiliário deles lá. Então, eu achei extremamente interessante esse seu olhar de designer, que para nós tem muito, muito valor, né? E essa peça, especificamente, eu lembro que eu tenho uma historinha para contar dela, que eu cheguei numa loja aqui em São Paulo, na Gabriel Monteiro, e vi essa peça pela primeira vez, há uns anos atrás. E eu não sabia de quem era. Mas quando eu vi essa cuiazinha, eu falei, eu acho que é da Cláudia, porque isso para mim é uma marca tão registrada sua, que de fato isso caracterizou, né? A gente vê esse desenho, esse seu traço tão bem impresso, tanto na madeira como no latão, enfim. É muito, muito curioso. Assim como naquele cabideiro que a gente tem também, essa cuiazinha, né, naquele totem circular. Enfim, eu queria que você me contasse um pouco essa relação, bem Depois eu quero voltar no assunto com você também de madeira, que você tocou um assunto que muito interessa a todos nós, mas eu queria que primeiro você explorasse um pouquinho isso com a gente. Como é que fica o seu processo criativo diante dessa quantidade de madeiras? Como é que isso te influenciou? Como é que você imprime essa sua quase assinatura no traço quando você é impactada por um outro universo, né, de madeiras que não é do seu ateliê? Eu acho que é um outro universo de madeiras, mas é madeira. Madeira é algo que a gente sabe que tem que tratar com muito carinho, com muito respeito. O que a gente faz, a gente tem que dar o melhor da gente para poder fazer um produto que a gente acha que é o que melhor vai atender a pessoa que vai consumir, que vai ficar, que não é uma coisa de moda, não é uma coisa passageira. O fato de ter muita madeira lá não muda tanto assim a maneira de você se relacionar com o material, com a maneira como você tem que respeitar, como você tem que ser racional e cuidadoso na forma de criar o teu produto. O que tem é que te abre possibilidades de trabalhar com uma madeira que é certificada, que é muito importante, que tem um valor agregado, o teu produto vai ter um valor agregado muito maior, né? Você vai poder explicar, quer dizer, nesse caso do Design Miami, né, essas peças que foram com essa madeira, com a madeira da Conflona, lá da BVI, enfim, era uma feira em Miami, quer dizer, 90% era, apesar de ser um lugar com muito brasileiro, tinha muito, muito estrangeiro. Então, todo mundo que você começava a contar essa história, as pessoas ficavam, davam um segundo clique, assim, tinha uma curiosidade pelo produto, mas quando você trazia esse assunto, você passava a ter essa história agregada, esse valor agregado, e que todo mundo, as pessoas entendem a importância disso, né? Então,
acho que para mim foi um pouquinho dessa forma, essa experiência. Não foi a primeira vez que eu trabalhei com madeira certificada, porque já no começo dos anos 2000, a Etel, para quem eu já desenho móveis, já objetos há muito tempo, ela já tinha começado um trabalho desse em algumas áreas de manejo no Acre. Essa experiência foi uma experiência da Beverly Rio diferente para mim, porque foi... Quer dizer, eu não pude ir, porque eu tive um problema, eu não pude ir. Mas, enfim, foi uma coisa mais direta, direta do design com quem está produzindo lá. Então, isso acho que faz diferença. E o fato dessa peça ser inspirada, quer dizer, quando eu vi esse banco, como eu falei anteriormente, eu achei que poder fazer alguma coisa em cima de um desenho que eles já tinham feito dava a eles a sensação de que eu posso criar alguma coisa, eu posso melhorar isso, mas eu posso também fazer alguma coisa, porque a gente não pode esquecer que eles também têm uma produção ali, tem um mercado consumidor ali, não é só o mercado consumidor que está do outro lado do país ou do outro lado do mundo, né? Então, eu acho que esse começo, essa aproximação, para mim, foi importante. Apesar que a peça que mais ficou mais bem resolvida foi uma peça que foi outra peça, não foi essa. Né? E nós temos essa peça aí, ou qual é? Tem Renato? Essa cadeira, essa poltrona que tem essa almofada que tem esse disco verde, é essa daqui. Uhum. Sim. Mas tenha certeza de que esse seu relato ele é muito peculiar e, embora para você faça todo sentido tudo isso é muito próprio seu, isso é muito curioso para a gente. Queria também perguntar para o Diego se ele teve essa mesma sensação, porque cada designer que vai, cada criativo que vai, tem um impacto diferente, tem uma relação, né, com tudo isso muito diferente. Diego, com você chegando lá, você teve essa mesma... Como é que foi para você isso? Essa relação com a criatividade e com o entorno em si? Até porque é uma coisa muito curiosa, nós estamos falando de madeira certificada, depois eu quero perguntar de novo, tanto para o Diego como para a Cláudia, ela falou da diferença entre a madeira extraída de forma legal e a madeira extraída de forma sustentável. Depois eu queria que alguém de vocês explicasse isso para todos nós que estamos aqui assistindo, porque eu acho que é um ponto bastante importante sabermos essa diferença. Mas, Diego, para você, como é que foi quando você chega lá e essa parte criativa, como que fica para você? Posso dizer para você, a Atom teve uma visita lá, onde foi bem no início, foi no comecinho de 2018, onde eu não tive a oportunidade de visitar, infelizmente, onde meu pai teve lá, ele teve o primeiro contato. Eu já tive na Amazônia, inclusive no Pará, onde foi uma experiência incrível e caminhei bastante pela própria mata. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer o Conflona, mas, ao mesmo tempo, tive a grande oportunidade de estar envolvido com todo o processo criativo, dos desenvolvimentos dos produtos e todo o processo de desenvolvimento na fonte, produção e comercialização com o cliente final. Então, aproveitando o que você colocou e o que a Cláudia disse, realmente essa relação de você trazer um produto e você explicar para o consumidor final que ele teve esse processo criativo e de produção junto com os ribeirinhos, com madeira de manejo florestal, e você resultou num produto onde você tem um valor muito grande por ser correto e sustentável, é incrível. A empresa Atom desenvolveu produtos simples e sofisticados, então a gente se estruturou praticamente em técnicas de torno e algumas técnicas de encaixe, justamente para a gente poder ter um produto simples e longevo. Isso foi uma conversa que a gente acabou tendo durante muito tempo. A união dessa empresa que eu estou
fazendo agora junto com o Carlos, que é meu sócio, que no caso é meu pai. Eu estou aprendendo muito dentro da técnica construtiva de madeira e principalmente de design. São formas, como podem ver nas fotos, bem orgânicas, são formas muito íntimas para você estar com o toque e para você consumir. O que mais eu posso dizer? Eu posso te dizer que essas peças, elas foram finalizadas por vocês ou ela veio acabada de lá? Então, são processos, né? A gente, pelo que eu me lembro, a gente está na nossa terceira ou quarta produção grande. A nossa meta é que ela venha 100% acabada de lá, finalizada, e inclusive com o selo do FSC, e para isso acontecer precisa, isso é um projeto que está sendo conversado e, enfim, discutido para o futuro, mas a gente ainda tem que fazer um pouquinho de acabamento. No final das contas, existe um trabalho, um expertise delicado de acabamento, que dá um certo caráter e DNA de sofisticação no produto, que eu acho muito, muito bacana. Acho importante a gente ter esse acabamento, mas recentemente, no caso da última produção que nós tivemos, as peças chegaram acabadas e impecáveis, e foi um grande, grande prazer chegar nesse resultado. Eu tive em conversa com o Carlos e com o próprio Renato, todo o nosso esforço para que a gente consiga ter um produto bem acabado e que ele venha finalizado lá da própria comunidade. Para isso acontecer, existe todo um trabalho de capacitação, gestão e muita comunicação. Eu acho que é isso que os designers podem trazer e na minha opinião, somar com o projeto também, né, toda essa parte de troca, né, e como a Cláudia falou e como a gente percebe, eles trabalham com madeira há muitos anos, eles têm muita intimidade com a floresta, com a madeira, com técnicas de marcenaria, e pela experiência que eu estou tendo e que eu tenho percebido, a gente nesse projeto trouxemos sofisticação, design, acabamento, enfim, um valor a mais no produto, aonde isso está sendo atingido através de troca, de capacitação, mas que o grande resultado está ficando lá com eles, que é o conhecimento e a própria mão de obra, onde a gente está aqui dando esse suporte e comercializando, onde eu, particularmente, Diego, acho muito importante dentro de toda a cadeia sustentável, porque o comércio realmente traz lucro para as pessoas que estão produzindo, e isso traz seriedade e condição de prosperar, porque existe uma grande diferença entre o artesanato e o artesanal, existe um caráter, um estigma um pouco do que o design sustentável tem muito a ver com o artesanato. Eu adoro artesanato, acho muito gostoso e consumo ele, acho incrível, mas o impacto que nós estamos fazendo já é um trabalho mais sofisticado, com escala, onde você traz todo esse produto bem acabado, em função de ter um trabalho maravilhoso de capacitação com pessoas que estão carentes desse trabalho, ou desse DNA, desse, até que eu posso dizer, talento que os designers têm, que eles são muito capacitados e estão aí desenvolvendo um processo entre matriz e fonte, junto com a gente, que eu sinto que pela relação do dia a dia não tem diferença, a gente já está bem envolvido onde os designers e a comunidade cooperativa e a cooperativa e os designers estão bem unidos no sentido de chegar no mesmo resultado. Então isso é incrível. Você tocou num assunto muito importante, que é a sustentabilidade. Muita gente acha que a sustentabilidade ela se restringe na esfera de você consumir materiais recicláveis. E essa desmistificação da sustentabilidade ela é muito importante, porque a sustentabilidade ela tem um cunho social muito, muito forte, né? E manter os ribeirinhos lá e vocês poderem, com a expertise de vocês, levarem um pouco do conhecimento e isso que você falou, né? A importância de transformar o artesanato em design.
e você saber fazer uma coisa com propriedade, poder levar para as pessoas de lá, isso de fato é você cuidar da sustentabilidade em todas as pontas. É importante que a gente deixe isso bastante claro aí para todo mundo. Rê, quer falar alguma coisa, querido? Eu quero. Partindo para o final já. Não, eu sei, eu quero. Na verdade, assim, completando o que o Diego falou, o seu Carlos está assistindo aqui, ele está quietinho, né? Mas ele está só assim, concordando, balançando a cabeça, né? A gente, em março, a gente estava indo para lá, Carlos, Diego, eu, uma turma de uma comunidade do Acre, para fazer uma semana de intercâmbio, fazer essa aceleração de capacitação que o Diego acabou de comentar, ainda incluindo uma comunidade do Acre num processo de capacitação também para a extensão dessa iniciativa. Ou seja, trabalhar em outra região do Brasil também, com outras madeiras, mas trazendo o mesmo refinamento que a gente está fazendo na Pamplona. Quando o Diego fala que agora, assim, isso é um processo difícil, mas é um processo que é possível. A gente está vendo agora com a fala dele dizendo que assim, a produção veio, e a gente não está falando de 2, 3 peças, a gente está falando de 400 peças. Né? 1000 peças. 1000 peças. 1000 peças. Então, assim, a gente teve discussão, a gente teve... Não discussão no sentido ruim, não, mas a gente teve um processo de convencimento, um processo de logística, um processo de bater na mesma tecla, de repetição, para fazer com que eles lá também absorvam o que a gente está colocando aqui, a necessidade daqui. E, ao mesmo tempo, o Carlos e o Diego tiveram que aprender a absorver o tempo deles, porque eles têm um tempo completamente diferente, eles têm uma visão de mercado diferente, eles têm uma visão... A Cláudia também teve essa dificuldade, né, de vai, não vai, cadê a resposta, não vem, passa um mês, não respondeu, o que está acontecendo? Então, não é uma coisa feita de maldade, não é uma... É simplesmente uma questão cultural. A gente está juntando culturas completamente diferentes, né, dentro de um universo de sustentabilidade totalmente correto, de uma economia justa do começo ao fim, né? E assim começa a dar resultado de verdade, né? Não é um resultado, porque o resultado você alcança. Agora, manter isso no mesmo patamar a longo tempo é muito difícil, a não ser que você seja realmente perseverante e tenha convicção naquilo que você está fazendo, aceite as dificuldades locais, respeite a cultura local e, obviamente, que a cultura local também respeite a sua necessidade comercial, porque é uma via de duas mãos, está todo mundo ganhando nessa história. Né? Então, assim, eu sei que houve alguns momentos, puxa, estou desanimado, puxa, não vai dar certo, não. Eu, graças a Deus, acho que eu sou entusiasta, eu nunca deixei de achar que ela dava certo. Né? Eu e o Carlos está aqui, a Cláudia também estão chegando aí o lote de cadeiras dela, de poltronas da Dipote agora, vai começar, então a coisa assim vem bem forte. Quanto ao que você falou de um manejo florestal, comunitário e de uma maneira de extração legal, eu vou explicar a diferença disso, porque assim, você ter uma coisa, você ter uma madeira extraída de um manejo comercial, ele é legal, mas ele é totalmente um negócio, um business. Outra coisa é você ter uma madeira extraída de um manejo florestal comunitário, onde ela é também totalmente legal, só que você tem, ao mesmo tempo, uma comunidade sendo beneficiada. Você tem pessoas que vivem daquela exploração de uma maneira de subsistência. Então, você tem... As pessoas que trabalham são as pessoas que moram na floresta, então elas estão cuidando da floresta dessa forma. Essa é a grande diferença. A madeira as duas têm origem legal. O manejo comercial aprovado, registrado, ele é totalmente legal, tá? Só que não tem a história e a beleza que tem um comunitário, porque tem a comunidade envolvida, tem o ribeirinho, tem a família dele, tem a capacitação e tem o benefício
que você está trazendo de ofício para aquele cara que está ali aprendendo a fazer uma coisa que vai bater em Nova York, vai bater na Depot, vai bater nas grandes lojas de móveis sofisticados do Brasil. Então, essa é a principal diferença. Obrigada por esclarecer, Renato. E vem só a agregar o que a Cláudia disse, né, Cláudia? Foi o que mais chamou a atenção quando você explica lá em Miami para as pessoas a diferença, e é o que traz o valor agregado para a sua peça, todo esse envolvimento, toda essa cadeia envolvida na criação da peça, na execução da peça. Sensacional. Legal. Um pouquinho mais ou podemos ir já para as perguntas finais? Como é que é? Você tem muita pergunta aí para fazer? Agora é com você. Eu ficaria aqui até amanhã, vou ter que escolher alguma. Não é sempre que estamos com essas pessoas tão incríveis, né, à nossa disposição. Mas vamos lá. Tá, eu só queria pedir uma coisa, Cissa. Será que o Carlos pode falar 2 minutinhos só? Deve. Ele está lá na varanda. Eu estou adorando ver você. Legal. Está muito bom. Não, a única coisa rapidinha para falar assim, sobre esse processo todo, que foi uma coisa muito interessante, até em cima do que o que a Cláudia falou, que um dos projetos dela foi o banco, que ela viu ali junto do refeitório deles, que aquilo acabou inspirando ela a fazer um design em cima de uma peça tão utilitária, tão do dia a dia deles. As peças que a gente fez também na Atom, que são cumbucas de madeira, que eles têm muitas cumbucas lá, eles estão acostumados a usar isso, a comer isso, comer dentro desses recipientes, né? Os banquinhos que a gente fez, razoavelmente parecido com os banquinhos que eles têm lá. Então, eu acho que, no fundo, esses itens que são do dia a dia deles, eu percebi que eles tiveram muita dificuldade de entender que isso aí passou por um processinho de design, e o processo em si de design eles até têm mais facilidade de entender, mas a comercialização, que eu acho que é a coisa mais difícil, a responsabilidade deles de extrair esse material, trabalhar esse material, transformar numa peça utilitária, e que essa peça utilitária vai ter um destino comercial de muita seriedade em todos os seus compromissos. Seriam quais? Data de entrega, qualidade, acabamento. Esse processo foi o processo mais difícil, mais desgastante, não porque eles não são excelentes, eles são maravilhosos, todos os ribeirinhos, todos os trabalhadores lá, mas acho que foi muito difícil para eles entenderem que aquelas coisas tão do dia a dia seriam transformadas em peças pedidas em quantidade, e que isso iriam para representantes, iriam para lojas, para galerias. E a outra ponta, que é a galeria, ou a loja, ou o consumidor final, está muito acostumado com um padrão de altíssima qualidade. Então, esse espaço, esse gap que existe entre essa ponta final de um lado e a origem do outro, sabe, eu acho que foi um trabalho mais desgastante, interessante pra caramba e muito satisfatório, porque agora, depois de um tempo, a gente está recebendo, o que o Diego falou, desculpa, estamos recebendo essas cumbucas, esses bowls, esses banquinhos, com acabamento maravilhoso. Eles entenderam que aquilo é a mais, é o banquinho do dia a dia, é o banco que a Cláudia fez do dia a dia, é uma série de coisas que eles estão acostumados com peças utilitárias, mas que o destino final é de uma exigência intelectual, de uma exigência de consumidor diferente. Então, eles estão começando a compreender isso, que vai dentro de caixa, tem que ter gabarito, todos são iguais, porque a caixa tem o mesmo tamanho. Então, é um certo tipo de informação que demorou bastante para eles absorverem. Mas incrível conseguir trazer da ponta extrema do consumidor para dentro do Conflona, no coração da Amazônia, esse tipo de informação, eles entenderem, serem capacitados para isso e estarem gerando mesmo esses produtos e no meio disso não tem nenhum intermediário. A Beverly Hills sempre fez essa ponte de um jeito sem interesses comerciais. Então, o entendimento ficou entre a gente, de vez em quando com a ajuda de vocês na parte de gestão. Era só uma parte que eu queria dar. Muito bom, Carlos. Com certeza, isso deve ter sido, de fato, o mais difícil, porque nós estamos falando de aculturação, né? Que é a interpretação de culturas diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, isso é histórico. Se nós formos ver, desde que os portugueses invadiram o Brasil, o que mais nós tivemos resistência é esse choque de culturas.
E claro que hoje a gente está num mundo globalizado e provavelmente os ribeirinhos tenham aí muito mais acesso do que eles tinham há 100 anos atrás, mas ainda estamos falando de uma questão que envolve a interpretação de culturas diferentes. Então, é mais do que aceitável isso, e você falou brilhantemente, eu acho que de fato é o mais difícil, mas acho que essa aproximação de culturas, levando o que nós temos de melhor, que é o recurso, né, que a gente deixa lá para eles e que eles precisam tanto, e não tirá-los de lá para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, ou seja, eles são nativos e continuam no local deles. E nós aqui recebendo toda essa madeira, essa certificação e essa cultura que vem deles, né? Receber uma peça em casa, numa galeria que foi feita pelas mãos de um ribeirinho, com todo esse approach envolvido nas duas pontas, como a Cláudia disse, é o que de fato traz esse valor agregado. Muito bom mesmo. Renato? Bom, Cláudia, você ainda tem tempo para fazer umas 2 perguntas, 3 perguntas, fica à vontade. Agora tá entregue. Eu gostaria de antes de agradecer, e nós partimos aí para as finalizações, eu comentei com vocês um pouquinho antes, quando estávamos com o vídeo fechado para os participantes, que eu acho fundamental que a gente dê voz a esses significados, a essas interpretações, para que a gente saiba, de fato, o que é sustentabilidade, que muito se falou nos últimos 20 anos, eu me arrisco a dizer, mas pouco se fez de fato, e que a gente desmistifique muitas coisas, que o Renato, em todos os nossos encontros, sempre deixou muito claro o que é o manejo sustentável, muitos dos participantes não sabiam, e, enfim, com tudo isso, a gente precisa ter todas as pontas preservadas. Isso significa que os designers que têm como DNA a madeira estão todos aí super antenados e preocupados com essas questões de sustentabilidade e no âmbito não mais importante, mas tão importante quanto na legalidade da madeira. Porque o pior de tudo é consumir madeira ilegal. Isso é inadmissível, não é verdade? Mas a gente precisa que todas as pontas estejam conscientes. Desde nós, quando eu digo nós, é porque sou designer de interiores, nós, especificadores do trabalho de vocês, né? Somos uma ponte entre a criação de vocês e as casas das pessoas, o consumidor final. Assim como o consumidor final, que vai até a loja e compra por si só alguma peça. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso bastante esclarecido e que a gente dê voz a essas pessoas que consomem de forma direta design, de uma forma geral, e principalmente, no nosso caso aqui, os que contemplam a madeira, e os nossos especificadores, para que eles consigam persuadir, convencer e catequizar de uma forma não religiosa, mas no cerne da palavra, né? Levar conhecimento sobre determinado assunto, da diferença de uma peça feita com madeira legal, de uma peça feita com madeira sustentável, certificada, e que a gente possa explicar para essas pessoas as diferenças. Então, a minha pergunta final para todos vocês seria: como que os fornecedores podem se certificar de que eles estão comprando uma madeira legal, uma madeira sustentável, no nosso caso aqui, no caso da iniciativa da BB Rio? No caso do Diego, do Carlos, ele já tem a embalagem, eles não precisam falar mais nada, já está dizendo ali, eles têm isso como chancela do produto deles. Mas muitos produtos não tem isso. E aí, como a gente poderia esclarecer de uma forma muito simples e didática para o consumidor final? Como ele pode chegar a uma loja e perguntar para o vendedor: essa madeira que eu estou comprando, esse produto, esse design, é certificado?
como que ele consegue ter a certeza disso? E nós, especificadores, como nós somos acionados pelos nossos clientes? Cissa, eu quero consumir design de madeira sustentável. A gente chega na loja, a gente pergunta, mas o que a gente pode ter mais de comprovação de que aquilo, de fato, é certificado? Posso responder? Deve. Eu acho que é muito legal essa tua pergunta pelo seguinte, o que dá essa certificação é o selo do FSC, Forestry Ship Council. É um selo mundialmente conhecido, mundialmente respeitado, mas que tem uma custódia, um acompanhamento de toda a produção, desde a extração até a finalização do produto, bastante rígida, bastante exigente. Nós não estamos conseguindo ainda, nesse momento, finalizar os nossos produtos no Conflona, porque nós ainda estamos num processo de capacitação. Esses bowls, essas cumbucas que a gente vem fazendo, é uma peça muito simples, que praticamente tem duas operações. Cortar a serra de fita, um disco redondo de madeira, fixar no torno e com a ferramenta tornear, e na próprio torno você lixar e você dar o acabamento. Então, apesar de ser tão simples assim, ainda chega no nosso ateliê, aqui em São Paulo, e a gente é obrigado a dar um tapinha final para alcançar a excelência no acabamento. Agora, esse último lote que a gente recebeu já veio bem melhor. E a gente vê uma evolução constante do resultado final dos produtos feitos pelos ribeirinhos, até a hora que vai chegar um momento que eles vão poder finalizar. Realmente, o produto vai ter começo, meio e fim da produção lá. Se eles conseguirem isso, que eles vão conseguir, aí sim eles vão poder ter a chancela, vão poder queimar no produto FSC. Então, por quê? Porque a custódia foi feita de começo ao fim lá, junto de uma área toda certificada, tanto com a produção da madeira quanto da mão de obra. Então, isso sim seria a chancela mais maravilhosa que podia acontecer em todos os produtos, de todos os designers envolvidos com a BV Rio e com o Conflona, porque daí, em qualquer lugar do mundo que chegar esse produto e se vê que tem ali FSC, acabou. Ninguém precisa perguntar a origem, todo mundo já sabe que aquilo é correto. Está claro? Ficou claro? Claríssimo. Mas enquanto isso a gente não consegue, justamente pelo que você disse, dessa dificuldade, nós já temos algo que é conquistado, né? Claro que a gente quer o selo, mas enquanto a gente não consegue isso, como que a gente pode se certificar? A gente chega numa loja, como é que tem alguma coisa numa nota fiscal? Como é que eu posso ter a certeza que mesmo antes de não ter o selo, nós temos esse cuidado, esse approach, essa preocupação em estar a caminho do selo? Porque isso já é um grande diferencial para quem está em busca do selo, não é verdade? Cláudia. Quer falar, Renato? Vou falar. Cláudia. Eu vou falar. Só para conhecimento, né? E depois a Cláudia fala, mas toda peça feita na Conflona, seja ela poltrona da Cláudia, o bowl do Carlos, no campo observações da nota fiscal, vem o número do registro FSC da Conflona. Então, todos os produtos que constam naquela nota, aquela quantidade de combucas, aquela quantidade de pratos, aquela quantidade de poltronas feitas em espécies diferentes ou da mesma espécie, aquelas peças estão garantidas à origem pelo aquele número da certificação, porque aquela madeira faz parte da cadeia de custódia que eles criaram quando eles fizeram o inventário das árvores na hora de começar a cortar. Então, esse é um documento que pode constar na nota fiscal de venda de quem está vendendo o produto, falando, essa peça veio da nota fiscal de origem tal, com número tal de certificação. Hoje é a garantia que se tem. Tá? O melhor dos mundos é o que o Carlos falou. Ninguém encosta na peça, a peça sai pronta de lá com o selo comunitário e o selo FSC. Sim. Aí ficou lindo. Aí chegou no ponto. Mas enquanto isso não acontece, essa maneira é a maneira que você tem como provar ao teu consumidor que aquela peça veio de um manejo com certificação FSC. Maravilha. Cláudia, você queria falar alguma coisa, querida?
É que eu acho que, assim, para o consumidor final, são poucos os produtos que têm selo FSC. Sim. E se eu não estou enganado, o selo do FSC também pode ser para produtos com madeira de reflorestamento, né? Então, assim, você tem uma gama de produtos que você pode consumir, que você sabe que eles não causaram uma destruição do meio ambiente ou causaram, que você sempre acaba retirando madeira, você acaba eliminando derrubando árvore. Você, por mais que seja de forma responsável, quer dizer, é difícil não acontecer, né? As pessoas estão aí, vão consumindo. E eu acho que existe também uma coisa que Carlos e Diego usam, que é a madeira de reuso, madeira que tem vários nomes, reuso, demolição, tudo, que também é uma madeira que eu acho que é absolutamente respeitosa com o meio ambiente, sustentável. Ela já não foi na sua origem, mas ela está sendo reaproveitada. Então, assim, eu acho que o FSC é o ideal. Mas eu acho que existem algumas etapas antes disso, outras madeiras que não são madeiras que foram extraídas ilegalmente, com exploração totalmente irresponsável, com mão de obra subcontratada para destruir, para retirar esse material. Então, a gente tem algo que é melhor do que isso, e o ideal que seria o selo FSC, passando por essa cadeia de custódia toda, que garante esse produto de primeiríssima qualidade e responsabilidade ambiental. Sem dúvida. Cissa, eu sei que o tempo já estourou, mas falando só para complementar o que a Cláudia disse, Cláudia, a madeira de reflorestamento, que é a madeira exótica, ela é certificada sim, ela segue todas as conformidades do FSC e ela é certificada, ela não é uma madeira que está destruindo. A que a gente está se referindo, no caso dessa iniciativa, a madeira tropical nativa da Amazônia, tá? Então, assim, é porque a madeira tropical nativa da Amazônia hoje, 90% dela, ela é cortada ilegalmente e contrabandeada ilegalmente, tá? Comercializada ilegalmente. A madeira de reflorestamento que você se referiu, ou a madeira de demolição, no caso, essa, assim, está tudo certo, porque o reflorestamento, um reflorestamento certificado, ele segue o mesmo padrão do manejo florestal comunitário, com certificado. Ele só tem uma diferença, a madeira é replantada. Então, mas o processo é totalmente correto, você está completamente certa. Existem mundos, são etapas diferentes, né? Quando a gente vai para a madeira nativa, tropical, aí a gente está falando de um universo muito maior, que é uma floresta amazônica, no caso, né? Porque a Mata Atlântica já foi quase toda dizimada, então hoje você não pode mexer, você não tem manejo, mas na Amazônia tem. Então, era só isso, só concordando com você. Tá? Mas vamos lá. Eu acho que talvez seja prudente nós deixarmos bastante claro que o que a gente abomina, o que nós precisamos fomentar e o que é o ideal. Se nós não fomentarmos e nós não dermos valor, né, de fato, nesse intermédio entre o ideal e o que está quase chegando para ser ideal, mas que está em vias de ser ideal, que no caso é o selo FSC, a gente não vai conseguir uma progressiva como nós gostaríamos. Então, que esses materiais que já estão em vias de receber o selo, que eles sejam consumidos com muito orgulho, porque já é uma conquista e tanto, não é verdade? E foi esse o cunho da minha pergunta. Como que a gente, sem ter a chancela, né, sem ter como disse o Carlos, a marca, né, nas peças, porque isso vai ficar facílimo para todos, para quem consome, para todo mundo, dos especificadores, mas enquanto não temos isso, como que a gente pode trazer valor
agregado, dar voz e dizer, olha, falta pouco, mas isso aqui tem muito valor também, está em vias de ser ideal. Então, essa é a grande ideia, é isso que a gente precisa, não pensarmos na ilegalidade, pensarmos em todas as possibilidades de consumirmos algo que seja legal e que todos os consumidores e especificadores consigam trazer o valor devido ao esforço de todos os designers e da BV Rio e de todas as pessoas envolvidas em levar para os nossos criativos madeiras que sejam legais, sustentáveis, enfim, não importa, mas que ela não seja ilegal. E quando chegar no resultado final, que ela tenha o valor que ela merece. É claro que uma madeira sustentável, como a gente acabou de dizer, tem todo aquele approach que faz com que ela seja diferenciada. Estamos falando de muitas pontas envolvidas, estamos falando de responsabilidade social e é isso daí, é o que a gente quer. A gente quer é saber identificar e trazer luz aí para tudo que vocês criam e que isso entre na casa das pessoas, que eu acho que é isso que vocês querem, que saiam dos ateliês e permeiem por muitas e muitas moradas e que as pessoas não só comprem um desenho, mas saibam a origem, o significado e que esses móveis tenham uma história para contar dentro da vida de cada um. Rê, eu gostaria já de finalizar, nós estouramos o tempo. Diego, Carlos, Cláudia, muitíssimo obrigada. Renato, que prazer foi estar com você todas as terças-feiras de outubro. Muito obrigada em nome da BD a todos vocês. Obrigado. Eu agradeço a BB Rio, agradeço a Cláudia, a Gabriel, Diego, Carlos, assim, que vocês puderam falar de produto de vocês feitos lá na Amazônia, que vocês tenham sucesso com a comercialização, com a continuidade de comercialização deles, cada vez mais, e que a gente possa ajudar essas comunidades que tanto precisam de trabalho, né? Sem dúvida. Fica aqui meu muito obrigado também a todos vocês, Gabriel, Cláudia, meu pai, Cis e o Renato. Queria agradecer também a BV Rio por estar viabilizando e acreditando, e o pessoal lá da comunidade também, para a gente desenvolver um trabalho tão sincero e íntimo, que é super prazeroso. A gente se diverte muito, eu estou aprendendo muito nessa nova maneira de produzir, principalmente consumir. Eu acho que é isso, nós estamos num momento de consumir as coisas de uma outra forma, e está aí o grande prazer aí da relação do dia a dia com o meio ambiente e as peças que a gente está consumindo. Obrigado. Obrigado para todos, um prazer. Prazer foi nosso. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Tchau, Rê. Tchau, tchau.